dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre. Vamos juntos começar o dia bem informados? Hoje temos notícia boa para o bolso do brasileiro, falamos sobre eleições e, claro, prestação de serviço. Vamos aos destaques dessa quinta-feira. Picanha e alcatra ficam mais baratas e contribuem para a deflação das carnes em setembro. Participação de idosos aumenta no primeiro turno das eleições. Se comparado com 2018, cerca de 1 milhão a mais de eleitores com idade acima dos 70 anos foram às urnas. Nos destaques internacionais, a Assembleia da ONU condena e chama de ilegal a anexação de territórios ucranianos feita pela Rússia. E a gente mostra também como foi o Dia das Crianças aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, repleto de brincadeiras e de contato com a Palavra de Deus. Tudo isso a partir de agora. A picanha e a alcatra ficaram mais baratas e contribuíram para a inflação negativa das carnes em setembro. Mas, segundo o IBGE, a proteína ainda registra alta acima de 1% no acumulado dos últimos 12 meses. Vamos conferir. O preço das carnes caiu mais em setembro e essa foi a quarta redução seguida. A variação é maior que as registradas nos meses de junho, julho e agosto e é motivada pelo barateamento de 13 dos 18 cortes pesquisados mensalmente pelo IBGE. Na passagem de agosto para setembro, as quedas mais significativas foram verificadas pela carne de carneiro, o lagarto, a costela, a alcatra e a picanha. E, por outro lado, ficaram mais altos os valores do filé mignon, do peito e da capa de filé no mês passado. O movimento que tornou as carnes mais baratas nos últimos meses ainda é insuficiente para reverter as altas apuradas ao longo de 2022 pelo IPCA e no acumulado dos últimos 12 meses. E o preço médio dos alimentos básicos caiu quase 10% em setembro nos supermercados, em comparação com o mês de julho. A pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados mostrou que as maiores quedas foram nos valores do leite, do óleo de soja e do feijão. A Abras registrou uma queda de 9,89% no preço de 12 itens da cesta de alimentos básicos de largo consumo. A pesquisa compara setembro com o último levantamento, que aconteceu em julho deste ano. Em agosto, não houve coleta de dados. As maiores baixas foram verificadas no leite longa-vida, no óleo de soja e no feijão. As altas foram registradas na farinha de mandioca e na farinha de trigo, também no queijo. A expectativa é positiva para o comércio em geral, por causa das festas de fim de ano e da Black Friday. A Abras cita ainda uma pesquisa do Instituto Ipsos, que mostra que a intenção de compras da classe C aumentou 32% na comparação com 2021. As classes A e B apresentaram elevação de 23%. Segundo o Diese, o preço médio da cesta básica caiu em setembro em 12 das 17 capitais pesquisadas, mas os valores acumulam altas, tanto no ano como em 12 meses. E começa a valer hoje o cadastro positivo para os bons motoristas. Quem se inscrever e não receber multas durante um ano vai poder ter descontos em taxas e também em serviços. É importante lembrar que a participação do motorista no cadastro positivo não é automática. Para ser incluído, o interessado deverá fazer o cadastro na Carteira Digital de Trânsito ou no portal da Secretaria Nacional de Trânsito. A inscrição pode ser feita pelo celular. Quem foi autuado e estiver recorrendo de alguma infração somente poderá entrar no cadastro após o fim do processo. Além disso, o motorista será excluído do sistema se perder o direito de dirigir, se a CNH estiver cassada ou vencida há mais de 30 dias ou se estiver cumprindo pena por algum crime. Concluída a inscrição, o motorista que não tiver multas no prazo de 12 meses poderá ser premiado com descontos do pagamento de tarifas como pedágio e serviços como estacionamento e o seguro de automóveis. As empresas que quiserem premiar a boa conduta dos motoristas terão um reconhecimento do governo federal através do selo Parceiro Bom Condutor, que pode ser utilizado em campanhas e ações promocionais. A participação dos idosos aumentou no primeiro turno das eleições de 2022.
foram mais de 1 milhão de eleitores acima dos 70 anos na comparação com o pleito de 2018. O número de pessoas acima de 70 anos que foram às urnas no dia 2 de outubro aumentou em quase 1 milhão e 100 mil, se comparado ao pleito de 2018. Historicamente, essa faixa etária do eleitorado registra a maior abstenção. Neste ano, os índices variaram de 38% a 99%, conforme o avanço da idade. Os números de ausência continuam sendo os mais altos, mas são menores do que foi registrado há 4 anos atrás. Esse maior comparecimento pode estar ligado à chamada prova de vida do INSS. Isso porque, nesse ano, pela primeira vez, a biometria da urna serviu para que os aposentados atualizassem cadastro junto ao órgão e não perdessem o benefício. A presença na votação vale como a chamada prova de vida. E antes do intervalo, vamos de previsão do tempo. Uma nova frente fria está se aproximando do sul do país e isso deve aumentar ainda mais as áreas de instabilidade. Aqui no sudeste e centro-oeste, por exemplo, as chuvas vão continuar essa semana e com temperaturas elevadas. A gente confere agora a previsão do tempo para essa quinta-feira de pós-feriado em algumas cidades do nosso Brasil. Vamos começar falando de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Por lá, o dia amanheceu bem nublado e com chuva. E olha, a previsão é de que o tempo fique assim durante todo o dia e a máxima não deve passar aí dos 22 graus. Em Cuiabá, Mato Grosso, o dia já começou bem diferente. O sol e o calorão vão predominar durante toda essa quinta-feira. E a máxima pode chegar aos 30 graus. Mas fica um alerta, tem previsão de chuva forte para o final da tarde na região. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na capital paulista? Olha só, o azulzinho tenta aparecer, mas ainda está nublado. A capital vai registrar um dia bem parecido com ontem, com algumas aberturas de sol, temperatura elevada e ela pode chegar aí aos 29 graus. Assim como ontem, muitas nuvens carregadas devem se formar e chegar por aqui trazendo forte chuva durante a tarde. E veja a seguir, a Assembleia da ONU condena e chama de ilegal a anexação de territórios ucranianos feita pela Rússia. E a gente mostra também como foi o Dia das Crianças aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, repleto de brincadeiras e de contato com a Palavra de Deus. Nós voltamos já. Já estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. A Assembleia da ONU condenou o que chamou de anexação ilegal pela Rússia de territórios na Ucrânia. 143 nações, incluindo o Brasil, se posicionaram a favor do texto. A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira, por ampla maioria, uma resolução condenando a anexação ilegal pela Rússia de 4 territórios da Ucrânia, impondo uma nova derrota diplomática a Moscou, que havia vetado uma resolução semelhante no Conselho de Segurança no fim de setembro. A resolução apresentada pela Albânia e a Ucrânia foi aprovada por 143 votos contra 5. O Brasil foi um dos países que se posicionaram a favor do projeto. Houve 35 abstenções, entre elas da China, Bolívia, Argélia, Paquistão, Honduras e Mali. A resolução intitulada Integridade Territorial da Ucrânia, defesa dos princípios da Carta das Nações Unidas, declara que os atos ilícitos não têm validade alguma, nem servem para modificar de forma alguma o status dessas regiões na Ucrânia. O texto se refere aos referendos realizados pela Rússia em Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporísia em setembro. A resolução pede que os estados e organizações internacionais e agências especializadas da ONU não reconheçam nenhuma modificação do status dessas regiões e exige que a Rússia revogue imediata e incondicionalmente suas decisões. A decisão vai além e pede ainda que Moscou retire imediatamente e por completo, sem condições, todas as suas forças militares do território da Ucrânia dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente.
Faltam 38 dias para a Copa do Mundo. Hoje, no Boletim Esquenta Catar 2022, Leonardo Félix fala de mais uma seleção classificada para o torneio, o Canadá, que não disputava um Mundial desde 1986. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção do Canadá. Depois de 36 anos, o país mais gelado da América do Norte voltará ao Mundial. E essa volta foi em grande estilo. Isso porque os canadenses foram campeões das eliminatórias da CONCACAF. A vaga foi definida após a goleada de 4-0 sobre a Jamaica. O time é repleto de jovens talentos que atuam no futebol europeu, como o lateral esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e os atacantes Cili Lahan, do Besiktas, maior artilheiro da história da seleção canadense, e Jonathan David, do Lille, da França. É isso aí, faltam 38 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Todo dia é dia de agradecer a Deus. E no Dia das Crianças não foi diferente. A Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um grande evento em sua sede aqui no centro de São Paulo para marcar a data e unir as famílias. Mas como a festa era para eles, os pequenos, não faltaram brincadeiras e muita diversão. Foi uma grande oportunidade para as crianças entrarem em contato com a palavra por meio do Ministério Crianças que Vencem. O evento acontece todos os anos, sempre no mês de outubro, e contou com as atrações Siga Infantil, Turminha da Graça, Graça Dance Team e o Palhaço Zig Zag. O tema deste ano é Pare, Ore e Siga Jesus. Ainda é preciso respeitar a direção que Deus tem, o ritmo que Deus tem para cada um. Então nós aproveitamos aí as leis de trânsito, usando o farol e dizendo que recuar, que parar, não é desistir, desanimar, mas é uma pausa momentânea para orar, conversar com Deus e receber então a direção para o passo seguinte. Cantores como Gustavo Silva, Pastor Fernandes Lima e Israel Soares participaram do evento. Levar a mensagem, que é o mais importante, a mensagem de Cristo, e é o que o meu trabalho fala, né? Dessa mensagem, poder, através da canção, levar a mensagem à pessoa, que ela precisa aprender que tem momento que deve parar, deve prestar atenção e seguir quando Jesus manda, né? Isso é muito importante. A expectativa é que Deus vai fazer maravilha, porque quem faz a obra é a palavra de Deus, é Deus que muda as situações quando nós também queremos que as coisas também mudem. E para mim, a expectativa sempre é boa, que Deus vai agir, que Deus vai fazer, e o alerta está aí sendo dado. Porque para entrar no reino tem que ser como uma criança, né? Então a gente precisa ser como essa criança, ter essa energia de criança. Eu estou muito feliz de estar aqui. O Dia das Crianças aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus está sendo especial, com muitas brincadeiras, oração, estudo da palavra e louvor. Reunir a família com elas é a melhor forma de passar o feriado. Agora, nesse momento, está se apresentando o Palhaço Zig Zag. Vamos acompanhar? Aí, se bobear, a mamãe já vai dar uma baita de uma bronca. No Antigo Testamento já, Moisés foi instruído por Deus para que ele ensinasse a lei ao povo, para que eles ensinassem as crianças. Deuteronômio capítulo 32, versículo 46. Eles deveriam ensinar aos filhos para que nunca esquecessem daquela lei. E no nosso caso, aí Provérbios 22, 6 diz: ensina o caminho ao pequenino, quando ele crescer não vai se desviar dele. E no Novo Testamento diz: de tais é o reino dos céus. Então nós temos que ensinar as crianças, porque se não ensinarmos, outros ensinarão outras coisas. Então é importante a criança saber o que é o certo, o que é verdadeiro, o que é bíblico, o que está de acordo com a palavra de Deus, e ela vai crescer pelo Espírito de Deus. É como Samuel, 1 Samuel 3,19. E Samuel crescia na presença do Senhor forte. É assim que tem que crescer. A criança tem que crescer na presença de Deus, com o ensinamento da Bíblia, o ensinamento maravilhoso da palavra de Deus, aí vai ter um caráter cristão. O Gabriel vê como os cultos infantis têm sido uma boa influência na construção da educação e no desenvolvimento espiritual das crianças. O mais, expressivo que eu tenho visto é principalmente na área espiritual e na área também de aprendizado, né? Porque eles chegam na escola com uma mente totalmente diferente, né? E aí eles aprendem na igreja o que realmente é o certo, né? Então, eu vejo muito na área espiritual, eu vejo deles. Falam muito,
as crianças orando, as crianças aprendendo o certo e o errado através da palavra de Deus, criança pregando mesmo, falando. Então, assim, o trabalho do CQV é um trabalho muito importante, que tem que continuar e principalmente vai dar muita força à sociedade, né? Principalmente nos dias de hoje. E para encerrar o evento, nada melhor do que um recado do palhaço Zigue Zague para a criançada. É dia da criança, dia de alegria. Aliás, a criança, infelizmente, a gente percebe que ela tem sido colocada em segundo plano, quando de fato a criança é primeiro plano em tudo, porque ela é o futuro deste mundo. E eu quero mandar um beijo a todas as nossas crianças, de aonde quer que você esteja assistindo, um beijo carinhoso, e é sempre muito bom estarmos presentes em eventos como este e numa reviravolta que teve aqui, mas estamos voltando com tudo. Voltando com tudo, como disse o palhaço Zigue Zague, a criança é o futuro. Tá mais do que certo. Aí vamos cuidar das nossas crianças. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações para você. Uma ótima quinta-feira e até mais.